Deus ele já falou de forma poderosa, através dos louvores, através de tudo aquilo que foi falado para a glória do nome de Jesus. Culto de missões, onde o Senhor traz na nossa mente, no nosso espírito, o desejo, assim que Jesus teve também, de fazer algo adicional. Bem, ele dá a sua Bíblia, louvado seja Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Para os irmãos que não sabem, nós estamos ali na Adegraça, no Ministério de Madureira, na congregação do Jeremias, cultuando e adorando ao Senhor naquele lugar, para a glória do nome de Jesus. Atos, capítulo de número 13, quem encontrou, diga amém. Amém. Atos 13, a partir do verso 1. A epígrafe da minha Bíblia diz que Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. Verso 1 diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra as que o tenham chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediu. Vem, sente, dando glória a Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta, porque entendemos que a maior profecia de Deus para a nossa vida é a poderosa palavra do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um texto que é bastante conhecido da Igreja do Senhor. Quando tratando-se de Atos dos Apóstolos, a gente sempre lembra do dia de Pentecostes, porque é um livro que vai tratar do início da igreja primitiva após Jesus ser levado ao céu. Mais especificamente aqui, dentro de missões, falando aqui em Atos capítulo número 13, o que me desperta a atenção é que, primeira coisa, a igreja estava reunida dentro de um só propósito, orando, jejuando ao Senhor. E nós entendemos que onde a oração, onde a comunhão, onde há a fraternidade diante do Senhor, o Espírito de Deus ele opera de forma poderosa. É onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, e a nossa oração ela desperta a atenção de Deus para a nossa vida, ao ponto de a Bíblia dizer que agora, naquele momento, o Espírito Santo vem sobre a igreja do Senhor, usando a boca das suas lideranças que ali estavam, e o Espírito Santo agora ele traz uma ordenança vinda do céu. Essa ordenança era separar a Barnabé e a Saulo para a obra a que o Deus chamado. Isso nos faz entender que Deus já tinha sobre a vida de Barnabé e sobre a vida de Saulo um chamado, mesmo que ainda eles não soubessem. Nós entendemos que o primeiro chamado de Deus sobre a vida de Saulo foi um chamado para a salvação de alma. Nós entendemos em Atos capítulo número 9, quando Saulo outrora era perseguidor do povo de Deus, mas Deus já tinha um propósito. Isso porque a própria palavra de Deus ela vai dizer que quando Deus usa a boca de Ananias, Deus fala com Ananias dizendo: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Mesmo que Saulo ainda não soubesse, mas Deus dos altos céus já tinha algo determinado para a vida de Saulo. Porque eu quero que eu e você entendamos que Salmo 116 vai dizer que todos os nossos dias estão escritos pelo amor do Senhor, mesmo que a gente ainda não saiba, mas o que Deus vai fazer através da sua vida amanhã é coisa grandiosa, porque é o Espírito Santo de Deus que vai operar sobre a tua vida. Então nós entendemos aqui que o primeiro chamado é para a salvação. Nós entendemos que Deus trabalha da maneira que Ele quer. Cada um aqui que estava, ou quando foi chamado para a salvação, estava dentro de um cenário, dentro de uma situação. Talvez alguns que estão aqui, quando Jesus chamou, estavam na embriaguez. Talvez outros, quando Jesus chamou, estavam nas drogas. Talvez outros estavam cada um seguindo o seu próprio rumo. Mas mesmo sem saber de nada, Deus já estava escolhendo do céu, já tinha escolhido para que nós tivéssemos o privilégio de estar aqui sentado nessa noite, adorando aquele que é digno da glória. Querido, Deus separa Saulo para a salvação. Só que no capítulo de número 13 a gente vai entender agora a obra missionária que Deus tinha sobre a vida de Saulo.
Há quem diga por aí que Deus havia mudado o nome de Saulo para Paulo. Mas quando a gente lê esse próprio texto, eu já vi muitas pregações, aonde dizia que Deus agora tinha mudado o nome de Saulo para Paulo, mas não. Nós entendemos que Atos capítulo 13, no verso 9, diz: todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Então isso nos leva a entender que a maior transformação de Deus na nossa vida, ela não está baseada do corpo para fora, mas a maior progresso, ou o maior propósito de Deus é transformar a nossa vida de dentro para fora. É colocar em nós o desejo de fazer aquilo que Jesus fez sobre a terra. É por isso que Jesus, ele nos ensinando, disse: cada um tome a sua cruz e depois me siga. E tomar a cruz é entender o chamado missionário de Jesus. Jesus não escolhia lugar para estar. Jesus não escolhia cenário para pregar. Jesus não escolhia pessoas que iriam andar ao lado dele, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele ia aonde o Pai tinha um propósito sobre a vida dele. É por isso que o próprio Paulo, em 2 Timóteo, capítulo número 4, verso 2, vai dizer: a Timóteo, escrevendo aquela carta, louvado seja Deus, Paulo diz: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Paulo estava nos ensinando, querido, que todo momento é oportuno para pregar o Evangelho. Aleluia. Não precisa ser necessariamente só nos dias de culto, ou só no domingo, no dia de evangelismo, não, mas aonde você estiver, já foi falado aqui que você é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Aonde você for, eu quero tentar entender que Paulo é chamado para uma obra. Paulo renuncia tudo aquilo que ele tinha, porque nós entendemos que Paulo era alguém que tinha um estado, a sua família era alguém que tinha conhecimento. Paulo foi ensinado por Gamaliel, segundo as Escrituras, desde os seus 5 anos de idade, a Torá. Que a Torá significa os primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele entendeu sobre as leis, ele sabia de tudo, de como adorar ao Senhor daquela maneira. Até entendermos que no Velho Testamento vai dizer que aquela pessoa que não adorasse a Deus como Deus merecia ser adorado, essa pessoa era estimada do seu povo. Se o profeta profetizasse, a profecia não se cumprisse, a cabeça dele é arrancada. A Bíblia vai dizer no Velho Testamento: é olho por olho e dente por dente. Paulo aprendeu isso. Quando agora o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor surge naquela época, é por isso que diz que agora Paulo, ele passa a perseguir o povo. Por quê? Porque era contrário de tudo aquilo que outrora ele havia aprendido. Mas eu quero que nós venhamos a entender que nem tudo aquilo que a gente aprendeu é certeza, mas sim as Escrituras Sagradas. Ela sim, ela é infalível, ela é sim a verdade, ela sim é o caminho, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Paulo, quando ele começa a perseguir os cristãos, matando, acorrentando, perseguindo, participando do apedrejamento de Estevão, Paulo estava defendendo o amor a Deus. Ele estava defendendo agora aquilo que outrora ele conhecia, a base do Evangelho que ele havia recebido. Mas agora, louvado seja o nome do Senhor, que aprove a Deus preparar um cenário para ter um encontro com Saulo de Tarso. E eu tenho a certeza que muitos julgavam a Saulo pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, mas ninguém sabia que dos altos céus Deus tinha grande coisa para fazer sobre a vida dele. Aleluia. Até o próprio Ananias disse: Senhor, mas tu sabes quem é Paulo ou quem é Saulo e tudo que ele tem feito contra o teu povo. Às vezes a gente quer colocar uma prerrogativa sobre a vida de determinada pessoa porque ele está em determinada situação. Mas Deus dos altos céus, talvez olhando para Ananias e Ananias, fique tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo sobre a tua vida. Fica tranquilo, porque eu sei o que eu vou fazer através da vida de Saulo de Tarso. Vai, porque eu vou mostrar para ele. Olha para cá, que aqui, irmãos. Aqui vai ao nosso encontro. Porque muitos pensam que o Evangelho é só facilidade, só chegar no culto como esse, adorar o Senhor, se abençoar, abrir porta de emprego, ter dinheiro na conta do banco. Não. Deus disse: Ananias, vai, porque eu
caminho certo. Não existe evangelho que não carregue cicatrizes, que não carregue dores, que não carregue marcas, irmão. É necessário ter as marcas do evangelho de Cristo sobre a nossa vida. Paulo disse: todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão, sofrerão. Jesus nos ensinou, Ele não nos deixou enganados. Ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Renunciar não é fácil, mas é o caminho necessário para chegar no céu. Paulo agora se inicia com uma grande obra que o Espírito Santo agora vai conduzi-lo. Interessante é notar que no decorrer da caminhada eu acho sempre lindo o versículo que às vezes as pessoas botam no carro, na porta da sua casa, que diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas pega um versículo isolado, mas o contexto anterior àquele versículo, Paulo estava ensinando, dizendo: eu sei ter fome, eu sei passar escassez, eu sei ter abundância, eu passei perseguição, eu passei frio, eu passei fome, eu passei naufrágio, eu fui perseguido pelos de casa, eu fui perseguido pelos da igreja, eu fui perseguido pelo meu caminho. Pregar que todas as coisas eu posso é fácil, mas viver ainda é nosso estreito. Aleluia. Mas eu louvo a Deus que se eu e você chegamos até aqui é porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. É porque mesmo na nossa pouca força o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. É por isso que no maior momento da adversidade que Paulo ele vai orar ao Senhor, ele disse: Senhor, ao mensageiro de Satanás, que 3 vezes ele vem e me esbufeteia, ele vai orar ao Senhor para que aquilo cessasse. Mas Deus traz uma resposta completamente diferente daquilo que ele esperava. Porque talvez a espera de Paulo era que Deus agora fosse dizer: fica tranquilo, Paulo, eu vou entrar nessa causa. Mas Deus agora diz: Paulo, continua, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando nós pensamos que a gente vai morrer, é quando a gente pensa que tudo vai acabar, aí aonde o poder de Deus ele opera na nossa fraqueza. Por quê? Porque Deus ele não dá a glória dele a ninguém. Deus não deixa, ele permite que a gente chegue no vale, ele permite que a gente chegue no fundo do poço, mas é para o nome dele ser glorificado na nossa vida. É Deus dizendo para você aqui: o negócio pode até estar extremo, mas Deus está dizendo: ei, é onde ele vai operar milagre na tua vida. Sentindo a graça do Espírito Santo de Deus essa noite, fortalecendo você, dizendo: ei, a minha graça te basta. Deus está dizendo para você: esse problema não vai cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também não vai cessar o poder de Deus sobre a tua vida, te sustentando, te guardando, te protegendo, livrando, abençoando para você prosseguir e o nome de Deus é glorificado na tua vida. É fácil não, Deus já falou de forma poderosa aqui nessa noite. Deus falou sobre Isaías. Eu vou falar sobre Isaías capítulo número 6. Nem sabia do seu chamado, porque vivia num povo de impuro lado, e ele também tinha os lábios impuros. Mas Deus manifesta a sua glória dentro daquele cenário. Glória a Deus. Antes de Deus purificar, ele vê algo sobrenatural. E ele agora reconhece os seus erros diante da grandeza do que ele vê. E ele agora começa a relatar para Deus agora os seus problemas, os seus defeitos. E como é bom a gente ser sincero para com o Senhor. Glória a Deus. Contar para Ele todos os nossos defeitos. Porque tem hora que a gente só quer contar as nossas qualidades. Mas é bom a gente ser sincero, porque a sinceridade de Isaías é dizer: Senhor, eu tenho os meus lábios impuros, e eu vivo no povo de impuros lábios. Talvez ainda dizendo: Senhor, eu estou no ambiente, eu estou no cenário, eu estou vivendo uma situação
que eu sou indigno de ver aquilo que o Senhor está me mostrando. Porque tem hora que tem pessoas que querem ver o céu aberto, mas não quer guardar a santidade com o Senhor. E aí Deus agora ordena o anjo tirar uma tenaz, uma brasa viva do altar e tocar sobre os lábios. Glória seja dada a Deus. E a partir do momento de que o anjo toca, os lábios de Isaías é purificado. Aleluia. Deus estava preparando ele para uma grande obra. Aleluia. E aí o próprio Deus faz a pergunta, porque é bom saber esperar o tempo de Deus. Não é Ele que dá o passo, não é Ele que se apressa, mas é Deus agora que faz a pergunta: a quem enviarei? Você está entendendo? Uma vez que em prova do amor e do poder de Deus sobre a nossa vida, não tem como dizer não. Aleluia. Foi louvado aqui nessa noite como dizer não para o teu chamado, se tu me desse um sinal. Como é que a gente vai dizer não para o Senhor? A gente diz sim para tantas coisas desse mundo que roubam o nosso tempo. Mas como o pastor então falou, como dói às vezes você convidar para fazer o evangelismo, fazer missões. É difícil, irmãos, mas é o que Jesus nos pede que faça. Estamos ali na congregação do Jeremias e hoje eu estou como um dos líderes do projeto Pescadores de Alma, onde a gente uma vez no mês a gente vai para o centro da cidade durante a noite para entregar sopa, entregar alimento, entregar roupas para aquelas pessoas em situação de rua. A gente vai ali para a Praça Clementino Procópio, de lá a gente desce lá para a Avenida Canal José Pinheiro, de lá a gente sobe e vai parar dentro da Feira de Galinha. E às vezes a gente sai de lá, às vezes 10 horas da noite, 11 horas, depende. Enquanto tiver sopa para doar e roupa, a gente está lá às vezes até meia-noite fazendo o ídolo do Senhor. Só que não se adetém somente a isso. Por quê? Porque fora disso, a gente também faz a arrecadação de alimento para levar para as pessoas carentes daquela comunidade. Porque às vezes é uma oportunidade que a gente tem de entregar alimento, porque a gente vai adiante da necessidade da pessoa. A gente chega na casa de uma família para orar, irmão, que eu já cheguei para orar, misericórdia. E a hora que eu olho para as situações, eu digo: Senhor, me perdoe por esse ser tão ingrato. Porque quando eu olho tudo que o Senhor já me deu, tudo que eu já tenho e aonde eu estou, eu ainda sou ingrato. Porque tem tantas pessoas, irmãos, que nesse momento não conseguem nem se alimentar. Às vezes a gente vai ali para a madrugada, irmão, e você olha mães que estão carregando 2, 3 crianças descalças, todas sujas, às vezes sem roupa, irmão. E lá em casa meus filhos tudo tem cama para deitar. Tem televisão para assistir, tem uma coberta quente para se enrolar, tem uma janta para se alimentar. E eu digo: Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu poderia fazer mais para o Senhor. Aleluia. Eu poderia fazer mais para isso. Paulo renunciou tudo, irmão. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso de número 19, ele diz: mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então, quando a gente se dispõe a fazer como Isaías, quando Deus diz: a quem enviarei? E Isaías toma frente e diz: Senhor, envia-me a mim. É bonito a gente louvar esse louvor, não é? Eis-me aqui, estou disponível, então. Dá para nós, irmão, será que a gente está disposto mesmo? Louvar é bonito, é lindo, estou. Mas será que a gente se enquadra dentro daquilo que a gente está louvando ao Senhor? Será que a gente diz: eis-me aqui, Senhor? Precisamos rever o nosso conceito, então, de vidas que estão morrendo, perecendo, e que Deus deu dons espirituais a cada um que está aqui para a sua obra. Ou seja ela com a igreja reunida, ou seja ela de forma individual aonde você estiver.
O Espírito Santo diz: separai a Barnabé e a Saulo para obras que eu tenho chamado. Você está entendendo que Deus tem um propósito grandioso na vida de cada um que está aqui? Deus tem, irmão. O Espírito Santo não nos trouxe ou não nos salvou à toa, não, para um propósito. Quando 1 Coríntios vai falar sobre os dons espirituais, a Bíblia vai dizer que Deus deu a cada um para crescimento da sua obra. Aleluia. A uns, é por isso que ele vai determinar, meu Deus, pastores, doutores, apóstolos, para que haja crescimento no reino de Deus. Glória a Deus. E eu fico orando, irmãos. Semana passada, essa semana agora, início da semana, eu recebi uma mensagem de um jovem que a gente já tinha feito visita lá no bairro da Conceição. Só que recebi uma mensagem. Deus é tão maravilhoso que o ano passado Deus me deu o privilégio de escrever o meu livro. Eu escrevi meu livro, a minha autobiografia, e lá eu conto todo um pouco da minha história, desde o dia que eu nasci até o dia chamado hoje. Até o afastamento do Evangelho, o momento que Deus resgata, tudo eu conto lá. Quatro tentativas de suicídio, lá eu conto. Os 7 anos viciado no crack, viciado na cocaína, eu também conto lá. E para honra e glória do Senhor, a gente consegue atualmente vender o nosso PDF. E aí Deus é tão maravilhoso que eu divulgando meu PDF essa semana, e quando foi de 6h30 da manhã, porque há 3 semanas atrás eu estava na cidade de Russas, lá no Ceará, fui para Fortaleza fazer a obra do Senhor, passei uma semana lá em prol do reino de Deus. E aí eu vendi o PDF ao dono da pousada. E 6h30 da manhã ele mandou o valor para mim, X, pela manhã, logo você mandou a mensagem, está o valor. Quando o valor cai na minha conta, era 6h30, quando foi de 7h10 da manhã, eu recebo uma mensagem, um áudio, de uma jovem lá do bairro da Conceição, desesperada, porque tem 2 filhos pequenos, está desempregada, está faltando gás, energia atrasada, sozinha dentro de uma casa, irmãos. A vontade dela era cometer suicídio, era se matar, porque nem leite, nem fralda tinha para colocar na criança. E a gente tem que às vezes se desprender da gente mesmo em prol do reino. E na mesma hora eu peguei aquele valor X, irmãos, a gente tem o Espírito Santo de Deus, porque tem pessoas que dizem: eu vou orar para Deus confirmar, sem conversa, irmão. Quem está com fome não espere. A ordem de Deus já foi dada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 12, verso número 12, quando Deus estava dizendo a Abraão: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu seja uma bênção. Então Deus nos chamou para ser abençoador. Deus nos chamou para ser homem e mulher de Deus que vai estender as mãos, porque a gente entende. Quando se fala sobre missões, tem 3 situações. 3 maneiras, velho, que a missões é feita. Primeiro, pelo joelho, dos que oram, pelas mãos dos que abençoam e pelos pés dos que vão. Porque tem pessoas que devido ao trabalho não podem ir, mas podem orar e podem abençoar para que ouça aqui e falar. Sim ou não? Você está entendendo? E aí levamos ali para a glória do nome de Jesus. Então a gente continua a fazer esse trabalho, mas são os irmãos que continuem orando. É fácil, não, irmão. Porque às vezes a gente mesmo está dentro do processo. Mas tem que estender as mãos em prol do reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado sobre a vida das pessoas. Segunda-feira, se não falhar a memória, foi da irmã Alegada. Segunda-feira, a gente fez uma arrecadação para levar para uma determinada família. E confesso aos irmãos, lá em casa estava só a graça. Mas o propósito era de abençoar uma família para que o nome de Deus fosse. É se despender da gente e vir assim: eu vou não, porque o meu celeiro está vazio, eu vou guardar aí para mim. E aí fui, irmão. E quando a gente chegou lá, para a glória do nome de Jesus, veja como Deus é maravilhoso e supre todas as necessidades. Eu tinha vendido um PDF novamente. E mesmo na situação que eu estava dentro do cenário, às vezes faltando em casa, mas a gente se dispôs a estender as mãos para ajudar, para Deus ser glorificado. Quando eu chego na casa da mulher lá,
que a gente abençoa, meu celular chega uma mensagem. Quando eu olho a notificação, veio a mensagem de um PDF que eu vendi. Só que é baratinho, o valor é só R$30. Mas Deus é tão maravilhoso, irmão. Chegou a mensagem dizendo: o pastor está aí. Você acredita que tem um triplo daquilo que eu... Você está entendendo, irmãos, como Deus faz? Quando você se dispõe a fazer para Jesus, Ele supre todas as tuas necessidades. Esse é o Deus civil, quando você se dispõe a fazer para Ele. Eu estou em duas campanhas lá, uma na terça-feira e uma na quinta, uma lá no bairro do Monte Santo e outra lá dentro do Araxá, por trás do cemitério. Que às vezes eu saio da outra, eu chego em casa às vezes quase meia-noite, 11h30 da noite, porque sai um canto, entra no outro, vai orar por outro, visita outro que está morrendo ali, outro que está com problema de agoniada ali, uma jovem que estava com uma opressão grávida, tomando remédio de casa preta. E Jesus foi lá e operou a obra. Agora, no nome de Jesus, ele não deu mais nada, foi liberto, se entregou para Jesus, se reconciliou, está lá louvando, adorando, engrandecendo o nome de Jesus. Mas é necessário alguém ir. Ou você acha que aqui também não tem pessoas que estão na mesma situação? Será que na onde você mora não tem alguém que está assim? Será que do outro lado do bairro não tem alguém que está assim? Será que no Portal Sudoeste tem alguém que também está nessa situação? Porque às vezes a gente olha para a parece. Mas para dar um tempo, eu tenho conhecido pessoas que são donas de empresa. Pessoas que têm uma condição financeira elevada dentro de Campina Grande, mas são vidas vazias. Vidas que estão precisando do Evangelho de Cristo Jesus. E nós somos porta-voz. Paulo disse: como dispenseiros da casa do Senhor. Dispenseiro, irmão, é um fica o que? O alimento, a dispensa. E às vezes quando chega, né, final do mês, começo do mês, você faz aquela feira grande, abençoado para o mês todinho. Aí você diz aí que hoje eu vou comer uma lasanha. Aí você vai na dispensa e escolhe os produtos, é assim? E faz o que é melhor. Só que quando fala-se em dispenseiro da casa de Deus, o alimento é isso aqui. É comer Bíblia. É se alimentar da palavra, para que o Espírito Santo de Deus tenha ferramenta suficiente para te usar de forma poderosa lá fora. Glória a Deus. Se disponha. Foi falado aqui sobre quem? Moisés. Se dispor a entrar naquela nuvem dentro de um propósito. E ter uma trajetória encaminhada daquela qual Moisés teve. Arma, carregar o povo. E não é fácil. Talvez nenhum de nós aqui conseguiria suportar nem metade do que Moisés conseguiu. Porque é estreito. Mas é o caminho que nos conduz para chegar ao reino dos céus. Então que nós possamos, irmãos, despertar. E para a glória do nome de Jesus, mesmo com a nossa limitação. Eu vim para cá hoje, junto com a minha esposa, que hoje veio trabalhar. Apareceu um serviço hoje para a glória do nome do Senhor. Graças a Deus deu tempo de chegar. Trouxe Débora, trouxe Radassa. Mas em casa ficou os outros 3, porque ainda tem minha mãe com 77 anos, que está com Alzheimer, está acamada. Mas deixei lá trocadinha, cuidadazinha, está lá para vir fazer a obra do Senhor. E se a gente for colocar limitações, não vou por causa disso, por causa disso, você não vai para canto nenhum. Só que a palavra do Senhor, ela diz que Deus me chamou e me chamou para ser atalaia. Glória a Deus. E que atalaia? Para dizer que a espada está vindo. É para pregar o Evangelho, dizer que Jesus está voltando bem. Por quê? Porque é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, irmão. Porque naquele grande dia, Senhor, eu estava ocupado, não deu para me ir, né? Não deu para me chegar. Lá no céu não vai ter como a gente procurar desculpas. Ele vai requerer de nós aquilo que Ele nos deu. Você já leu a palavra dos 10 talentos já? Você não entendeu, louvado seja o nome do Senhor, que cada um que está aqui tem um talento. Não adianta eu despertar o que você está fazendo com o talento que Ele te deu. Eu quase que desperdiço o meu talento fora. Mas é a graça e a misericórdia e a oração da igreja que
que desperta a atenção que Deus ainda para cumprir o chamado e o propósito da nossa vida. Mateus capítulo número 25, a partir do verso 31, Jesus vai reunir diante do trono todo o povo, vai colocar à direita as suas ovelhas. Só que do lado esquerdo vai colocar os bodes, está lá na palavra. E ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome, me desse, tive sede, me desse de beber. Estava preso e fosse me visitar. Estava doente e fosse me ajudar. Estava muito, me vestiu. Aí quem está à direita é quem? As ovelhas. Quem é as ovelhas? É o povo de Deus. Senhor, quando te vimos assim? Aí Jesus vai dizer: quando fizeste a um destes pequeninos, a mim tu fizeste. Só que quem está à esquerda: Senhor, quando te vimos assim, não fizemos isso. Quando não fizeste a um desses pequeninos, a mim tu não fizeste. Porque só pregar é bom, mas precisa-se da gente ajudar mais. Precisa, como nós entendemos na palavra do Senhor. Abraão disse: de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Só que quando nós olhamos hoje, nós tratamos o dízimo apenas sobre a questão de valores. Mas Abraão está dizendo: de tudo que o Senhor me der. Aí eu pergunto para mim e eu pergunto para a igreja: será que a gente tira 10% daquilo que a gente faz à feira para abençoar alguém? Será que a gente tira 10% do nosso alimento para juntar 10% do outro de alimento para ajudar quem está passando fome? Prevento isso aí, mas não está fácil. Fique tranquilo, eu também estou no mesmo barco que você. Mas é bonito pregar um Jesus que é dono do ouro e da prata, né? É lindo pregar um Jesus que opera, que cura milagres e maravilhas. É bonito a gente chegar aqui e falar que Jesus cura, salva, liberta, transforma. Mas às vezes a gente não crê que Jesus ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. É por isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar que o melhor é dar do que receber. Aí eu pergunto: quanto a gente também está se doando para o Senhor? Guarda essa reflexão no seu coração. Deus do Senhor ele está tratando conosco, com cada um de nós de forma diferente desde o começo. Despertando em nós, porque todo mês a gente faz culto de missão. Mas durante o mês, quantas missões a gente tem feito? Quantas missões a gente tem propagado em prol do reino de Deus? 2 Timóteo capítulo 4, está lá Paulo na sua velhice. Eu não sei dizer a você qual é a idade de Saulo de Tarso quando Jesus o chamou em Atos 9. Mas o que me dá a entender é que na sua velhice ele está dentro de uma prisão. Está lá em Roma, aprisionado por o imperador Nero, escrevendo a carta para Timóteo, que estava na cidade de Éfeso. E segundo os historiadores, essa carta passou 6 meses depois da morte de Paulo, para chegar na mão de Timóteo. Mas é alguém que está preso dentro da prisão e está trazendo uma palavra de encorajamento para quem está fora. Você está entendendo como é que Deus faz as coisas? Não era para ser o contrário. Não era para ser quem está aqui fora e lá dentro do presídio levar uma palavra de encorajamento. Mas Deus, quando quer fazer, faz diferente. Alguém que está dentro da prisão está dizendo a Timóteo: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, redava, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me está guardada. Agora
o Senhor me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Alguém que está dizendo, eu estou morrendo, os meus dias estão chegando ao fim, mas continue aqui que Deus tem sobre a tua vida. Aleluia. Seja sóbrio, que é sóbrio, alguém que não está embriagado. É alguém que não se embaraça de qualquer coisa, mas que permanece focado naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você está entendendo, irmão? Quem já foi para desfile de 7 de setembro sabe. Quando chega a hora do exército passar, lembra? Seu. Aí está lá o familiar, geralmente não fica a família. Aí vai lá o soldado jovem. O garoto está lá, a família às vezes acena, chama. Aí eu pergunto para você, ele olha de lá? Por quê? Porque tem uma ordem de alguém superior a ele, que diz para ele lá atrás, não se embarace. Não olhe para a direita e nem olhe para a esquerda. Você está entendendo? Alguém que segue focado, está lá a mãe, está o pai, está a irmã, está todo mundo aí, está a namorada, está a esposa, aí olhe para cá, tira uma foto, mas ele não, estou focado, eu tenho um objetivo, eu tenho foco, eu não posso perder a minha visão, porque o que Deus tem para fazer na minha vida é coisa grande. Você quer ver uma coisa? Me perdoe as mulheres. Fique tranquilo, eu ando com a minha esposa, eu sei o que é isso. Vamos para o centro da cidade comprar uma sandália. A gente sai de casa com um objeto. Vai comprar o quê? É simples, é só chegar na loja, passa o cartão, compra a sandália, bota na bolsa, vamos embora. O objetivo é a. Mas tu já viu? Passa na vitrine, está lá o estado. Mas, peraí, já vai entrando outra loja que não tem nada a ver. Já perde o foco, você está entendendo? No mundo espiritual, para a gente entender. Aí já entra noutra loja, daqui a pouco já sai de outra loja do outro lado da rua, já vai para outra, aí daqui a pouco já vai olhar um vestido, já mudou o negócio. E quando vim comprar a sandália decente, realmente buscar o menino na escola, sacou? Você está entendendo como a gente se distrai? Você acha que nosso adversário não é astuto? É, irmão, porque eu já passei por isso. Por coisas pequenas, às vezes a gente perde o foco daquilo que Deus tem coisa grande para fazer na nossa vida. Satanás, eu digo Oxalá, a palavra que significa dizer a Deus. Que Deus desse a nós um dom que Satanás tem. Sabe que não é esse? Eu vou dar paciência. Jesus está lá sendo levado pelo diabo ao deserto para ser tentado. Primeira semana, o diabo ataca Jesus? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Não. Está lendo Bíblia não, pá? Não. Mas ele permanece aqui focado em Jesus. Passou 2 semanas, ele atacou? Não. 30 dias e ele nada de atacar Jesus. Paciência. Mas a Bíblia diz que quando teve fome, necessidade, aí ele aproveitou o momento oportuno e a oferta, irmão, foi boa. Você acha que não é comigo e com você assim também? Todo tempo ele está lá no cantinho dele. Mas de vez em quando vem uma oportunidade. E a primeira oportunidade, ele vendo que Jesus estava jejuando, com fome. Quando teve fome, primeira proposta, transforma essa pedra e pode banquete, irmão. Se não é para embaraçar, se não é para confundir, então às vezes a gente tem que ter cuidado com pequenos detalhes do meio da caminhada, que às vezes a gente consegue, ou às vezes até se embaraça e perde o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Só que Jesus estava revestido com o que, irmão? A palavra. Quem estava revestido com a palavra não se embaraça.
A gente só sempre estava conversando agora com a moça que veio me trazer de Lume, afastada do Evangelho. Ela disse: faz 32 anos que eu sirvo a Cristo. Faz 6 meses que eu estou afastado. 32 anos servindo a Cristo. Só que eu não procurei saber o motivo dela ter se afastado. Mas o propósito é trazer uma palavra que Deus traga sobre a vida dela, ficou. Mas são detalhes que fazem a gente se embaraçar com pequenas coisas. Então, meu irmão, ser revista da palavra. Presbítero Sérgio, tem dia que eu estou fraco, fique tranquilo, Jesus passou por isso, eu vou encerrar agora. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 2, verso número 39, e foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Qual era o costume de Jesus? Ir para o monte, orar. Era costume de Jesus. Eu creio que, irmão, se não tiver oração e se não tiver leitura da Bíblia, irmão, ele fica vulnerável às astutas ciladas do diabo. Mas qual foi a oração de Jesus, o homem? Eles pensam na oração sincera. Jesus, o homem, dizendo: Pai, se impossível, afasta de mim. Se cale-se. Por quê? Porque o Cristo poderoso, ressurreto, que habitava no corpo de carne, onisciente, onipresente, onipotente, já sabia do flagelo que a carne iria enfrentar, a dor que ele iria sofrer, e a carne dizia: não vou não. Vou não, hoje não, para o evangelismo não, a carne. Vou não fazer visita hoje não, é a carne. Você está entendendo? Mas Jesus se sobrepõe, louvado seja o nome do Senhor, e diz: não se faça a minha, mas a tua. Você está entendendo que às vezes a vontade de Deus sobre a nossa vida é permitir que a gente entre no estreito mesmo? Ele não é só uma de rosa não, querido. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus era que Jesus carregasse a cruz para nos dar o privilégio de estar sentado aqui hoje. Que foi através do sacrifício, da missão cumprida que ele fez, fazendo a obra missionária, que nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja Deus, cheio da graça, cheio da presença do Senhor sobre a nossa vida, aonde o Espírito Santo de Deus habita sobre nós, para que nós venhamos a se levantar e fazer o mesmo amanhã. Sabe por quê? Porque tem vidas que estão esperando você ser instrumento de Deus, para que louvado seja o nome de Deus resgate, Deus salve, Deus liberte, Deus reanime aqueles que estão debaixo da fome. Continue orando por nós, em nome de Jesus. Ore pela minha esposa, ore pelos nossos filhos, ore pela minha mãe, que está lá pela graça. Deus tem sustentado, tem guardado no nome de Jesus Cristo. E que nós venhamos, ore, porque também a gente vai estar retornando ali ao Ceará e outubro, para a glória do nome de Jesus, para fazer aquilo que o Senhor tem preparado sobre a nossa vida. Amém, irmão? Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.